Você utiliza NanoFlows em aplicações web? Olha, depois desse vídeo aqui, você vai repensar essa sua decisão. Olá pessoal, bem-vindos ao canal. E sim, eu trouxe aqui um tema bem interessante que vale muito a pena vocês conferirem, verem aqui comigo, porque muita gente acha que utilizar NanoFlows em aplicações web vale a pena por conta de performance, porque está sendo executado no browser, enfim, mas gente, nem sempre isso é verdade, e é isso que a gente vai conferir num artigo muito interessante escrito por um desenvolvedor Mendix aqui da Holanda. Eu já tive contato com ele aqui em alguns meetups, mas antes que a gente continue, eu já peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, aí você não vai perder nenhum conteúdo, e também dê um like aqui nesse vídeo para que esse conhecimento aqui chegue a cada vez mais pessoas, assim como chegou para você. Bom pessoal, sem mais demora, sem mais enrolações, vamos lá dar uma conferida nessa matéria, que não é exatamente uma matéria, é um artigo, e aqui ele diz Don't use NanoFlows for web applications, tá? Não use NanoFlows para aplicações web. Eu vou traduzir aqui para o português, não vai ficar uma tradução tão boa. Vamos aqui traduzir para o português. Perfeito, traduzido aqui. Não use nanofluxos para aplicativos da web. Bom, aqui fala, né? Muitos desenvolvedores adotaram o poder dos NanoFlows para o desenvolvimento de Mendix, alguns até mesmo com modus operandi. Os NanoFlows oferecem muitos recursos que os Microflows não também oferecem, mas apresentam alguns benefícios específicos como a execução de ações JavaScript e ganhos de desempenho, já que são executados diretamente no navegador dispositivo. Isso pode explicar o uso de NanoFlows não apenas para native offline, mas também para web. Sim, NanoFlow a gente consegue utilizar na web também, tá? Não só para nativo, não só para offline, tá? Inclusive são dois temas muito interessantes que tem aqui no canal Meetup desses dois temas aqui, tá? Vou colocar aqui nos cards para vocês acessarem, mas a gente está falando aqui de aplicações web, tá legal? Bom, seguindo aqui, mas sempre há um mas. Isso pode levar a uma série de problemas de segurança e desempenho, e é por isso que sugiro a seguinte melhor prática para desenvolver para a web. Evite NanoFlows, use Microflows sempre que possível. E aqui ele está falando de desempenho. E bom, gente, referente a desempenho, aqui ele comenta sobre o Round Trip Time, que é assim, é o tempo que leva de você executar uma ação até que ela vá no servidor e volte. Mas se você levar em consideração um NanoFlow versus um Microflow, o Microflow por muitas vezes leva vantagem, porque a viagem que o NanoFlow faz é muito mais longa, né? O Microflow já está lá no server, né? Mas aqui no artigo ele explica de uma maneira um pouco mais detalhada. O argumento predominante a favor dos NanoFlows é o benefício da velocidade para lógicas que não precisam, né, de acesso ao servidor. Embora isso seja verdade, realmente, né? O NanoFlow a gente executa do browser. Por si só, a maioria das ações de NanoFlows requer interação com o servidor. Quando você faz um retrieve, quando você faz um commit, né, sincronizando ali. Estamos falando de aplicações web, tá, pessoal? Quando você commita no NanoFlow, sim, você está executando uma ação do seu browser, né, do seu device até o servidor. Quando múltiplas ações em NanoFlow exigem interação com o servidor, o ganho de desempenho rapidamente se torna o oposto, uma redução significativa na responsividade e perda de desempenho. Em vez de uma única interação com o servidor, torna-se uma série de solicitações de servidor, cada uma com dados para enviar e receber, amplificando o tempo necessário para a conclusão de uma viagem de ida e volta ao servidor. O tempo de ida e volta, que é o Round Trip Time que a gente falou aqui, é o tempo que uma solicitação leva para ser enviada para o servidor, somado ao tempo de processamento dessa solicitação e ao tempo para receber uma resposta. Tem alguns fatores que influenciam na ida e volta, como distância. Então aqui ele dá um exemplo bem interessante, gente. Ó, por exemplo, ele dá um exemplo aqui. Ó. A lógica consiste em 5 ações, 4 das quais requerem interação com o servidor. Pode ser um commit, um retrieve, enfim, né? Vamos supor, 4 commits, certo? E um não. Por exemplo, fechar uma página. Cada ação de servidor leva 50 milissegundos para processar e uma round trip leva 200 milissegundos, ou seja, esse round trip é a ida e volta da sua máquina para o servidor, e cada ação consome ali 50 milissegundos. Então, se você considerar que no NanoFlow eu vou ter 4 round trips, né, 4 idas e voltas, entendeu? Então, você multiplicando isso por 4 vai dar 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo para fazer essa viagem toda de um NanoFlow. Já no Microflow, como eu já tô lá no servidor, eu não tenho essa multiplicação por 4 aqui, entendeu? Eu não preciso fazer 4 viagens, eu já tô lá dentro. Então ele vai lá, faz uma viagem, né? Multiplica por 50, porque cada ação ali custa 50 milissegundos,
mais 200 de uma round trip. Então, vai levar menos da metade de tempo de processamento, né? Então, é um ganho de performance mais do dobro da performance, né? Isso prova que utilizar nanoflows em aplicações web não é lá uma boa ideia, tá? É muito interessante utilizar nanoflows se a gente for utilizar, por exemplo, o código JavaScript para manusear sua página, algum elemento de página, executar alguma biblioteca NPM via JavaScript, tá? É esse tipo de coisa. Agora, utilizar nanoflow para interagir com o servidor não é uma boa ideia, gente. Não é realmente uma boa ideia. E aqui ele fala de segurança também. As ações executadas em objetos por um nanoflow estão sujeitas a regras de acesso definidas na entidade. Microflows, diferente dos nano, executam ações e objetos que não são restringidos por regras de acesso. Significa o quê? Que você pode criar, escolher um objeto, alterar valor de atributo ou definir uma associação em um nanoflow. Você vai ter que permitir essas ações de regra de acesso na entidade. Como consequência, a sua segurança não é menos privilegiada, mas permite mais acesso do que o necessário. E é isso, gente. Quando a gente tem que lidar com nanoflows, alterar objetos em nanoflows, a gente tem que deixar explícito que o usuário pode alterar aquele atributo. Por exemplo, você vai fazer o cálculo do valor total. Você não necessariamente precisa dar acesso a esse atributo para o nosso usuário. Em um microflow ele não tem esse problema, porque por debaixo dos panos ele consegue alterar aquele valor. Mas no nanoflow você tem que deixar isso muito explícito. Tem um grande problema. Tem o Mendix API, que é uma biblioteca JavaScript que a gente consegue manusear objetos. E se o seu objeto tiver acesso, cara, pode causar um estrago, né? O usuário, por exemplo, pode sim alterar o valor de um pedido, tá? O que é perigoso. Por isso é sempre bom o valor do pedido estar ali como apenas read, tá? E aqui ele continua. Qualquer ação executada no nanoflow, como calcular o preço total, que foi o exemplo que eu dei, criar um novo objeto, não se limita a este nanoflow, mas também pode ser executada por meio do Mendix API. Como a segurança nas entidades precisa ser mais branda para que o nanoflow funcione, o usuário obtém muito controle sobre dados. No exemplo de um nanoflow calculando o preço total e definindo isso em objeto invoice, né, que é uma nota fiscal, o usuário precisa de acesso à gravação do atributo Total Price, que é o valor total daquele pedido. Então o usuário ele pode enviar solicitações ao servidor alterando esse valor, né? E as regras de segurança vão permitir isso, né? As Access Rules vão permitir que um usuário do browser altere o valor total de um pedido do seu device, cara, o que não é bacana, não é bom, não é nada bom isso. Obviamente é um comportamento indesejado, como ele diz aqui. Então, gente, só para resumir o resto do artigo aqui, né, ele diz que você sempre deve trabalhar no mínimo de acesso possível nas suas entidades, tá? Então, valores muito críticos, né, como o valor total de um pedido, de repente até uma associação, né, você pode, por exemplo, trocar o produto do seu pedido, do seu item de pedido. Tem que pensar com muito carinho isso daí, porque o usuário do lado de cá, a gente nunca sabe as reais intenções dele, tá? E aqui ele dá uma última dica, né? Quando você deve utilizar nanoflows em aplicações web, como eu disse, né? Executar ações JavaScript, ações de interface de usuário que não dá para realmente executar do servidor, né? Você não consegue alterar, por exemplo, a cor de um botão do servidor, você não consegue, sei lá, colocar um scroll diferente em um tal elemento do seu servidor, não. Você tem que fazer isso de um nanoflow, de uma JavaScript action. E ações que não precisam de nenhuma interação do servidor, que é basicamente esse exemplo que ele dá aqui. Nesses casos, lide com essas ações em um nanoflow, mas chame o microflow para executar ações que devem ser executadas do lado do servidor, né? Gravação, commit, retrieve, esse tipo de coisa. Então, ele também fala aqui para você evitar chamadas múltiplas de microflow através de um nanoflow, tá? Por exemplo, fazer uma validação de registro, calcular preço total, salvar uma invoice, enfim, isso vai causar, gente, muito tempo de processamento, que é aquele RTT, o Round Trip Time. Evite ao máximo, gente, utilizar microflows de nanoflows, tá? Em aplicações web. Realmente faça isso quando não tem jeito, né? Isso pode ser muito bem utilizado em aplicações PWA ou até mesmo, né, aplicações nativas. Mas quando a gente está falando de aplicação web, gente, é microflow na cabeça, tá bom? E aqui ele dá um resumo. Nanoflows são complexos, tanto do ponto de vista de segurança quanto de desempenho. Recomendo adotar microflows como padrão, que é o que eu estou falando aqui, e usá-los apenas em aplicações web quando for absolutamente necessário, ou quando estiver claro que isso proporciona um ganho de desempenho sem comprometer a segurança. Esse aqui é um artigo do Stefan Braunes, acho que é assim que pronuncia o nome dele, Braunes, é assim que, enfim, pronuncia o nome dele. Ele, na verdade, ele me deu essa dica desse artigo numa postagem minha lá no LinkedIn,
também, tá? Sobre utilizar, era sobre o assistente do Mendix, né? Fala, ó, isso daqui dá pra usar o NanoFlow e não o Microflow. Ele falou, ó, toma cuidado com o NanoFlow, tá? E ele me sugeriu esse artigo aqui. Muito bom, gente, muito interessante. Eu espero que vocês tenham colocado essa mão na consciência aí de utilizar NanoFlow ou não em suas aplicações Mendix. E bom, gente, espero que eu tenha sido claro aqui, espero que eu tenha, enfim, dado um alerta para vocês sobre NanoFlows em aplicações web, tá? Realmente use somente quando necessário, use em aplicações nativas, use em aplicações offline, mas quando é aplicação web, gente, Microflow na cabeça, tá bom? E bom, pessoal, se você quer saber mais sobre segurança em aplicações Mendix, nesses exemplos que a gente deu aqui, né? 15 de maio vai ter um meetup, tá bom? Online, você tá convidado a participar, link na descrição, eu vou dar grandes dicas de segurança, que são lições aprendidas do Capture the Flag do ano passado, tá bom? Teremos Capture the Flag também esse ano no Brasil, fiquem ligados, logo logo vão ter grandes novidades, mas 15 de maio é o dia para você aumentar o seu conhecimento sobre aplicações Mendix em questão de segurança. Gente, o vídeo de hoje era isso, espero mesmo que tenham gostado, dúvida nos comentários, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.